No Velho Testamento tem um evento muito forte, chocante, que acontece com a família do primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus depois da construção do tabernáculo. Vamos olhar primeiro o texto bíblico para entender o que aconteceu. Em Levítico capítulo 10, os versos de 1 a 3, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: E isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O fato é que Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, tinham acabado de ser consagrados como sacerdotes do Eterno para servirem no tabernáculo. E, de repente, nós encontramos esse texto que diz que eles entraram no templo, ou no tabernáculo, para oferecer, mas ofereceram fogo estranho. A questão de fogo estranho, a palavra estranho aqui, ela pode ser traduzida por estrangeiro. Ofereceram fogo estrangeiro, ou seja, um fogo que veio de onde não deveria vir. Um fogo que não tinha o DNA correto, não tinha a identidade correta. Um fogo que não tinha sido autorizado por Deus. A gente pode pensar aqui em possibilidades. Eu entendo aqui que possivelmente Nadab e Abiú, eles queriam oferecer algo para Deus até com sinceridade. No entanto, eles foram com métodos que eram usados antes de Deus estabelecer o culto e orientar Moisés através do tabernáculo. Então, eles vão oferecer alguma coisa que já era feito antes. Se a gente lembrar, o povo estava vivendo no Egito, na terra de Gósen, e lá eles adquiriram muitos costumes, faziam muitas coisas que não tinha nada a ver com o Senhor. Até que veio a opressão dos egípcios, eles começaram a clamar e Deus libertou com mão poderosa, as 10 pragas, a gente conhece a história. Então agora eles estão andando pelo deserto na direção da terra prometida e Deus dá orientação para construir o tabernáculo, mas ainda não houve um tempo de estabelecer o culto, de tudo que Deus orientou ser implementado. Então, possivelmente, Nadab e Abiú quiseram oferecer para Deus algo que tinha a ver com a forma de culto que eles tinham lá no Egito. Por isso, a expressão usada é fogo estranho ou fogo estrangeiro. Um fogo que não tinha o DNA de Deus dentro daquilo que o Senhor tinha orientado Moisés a fazer na construção do tabernáculo e o culto que viria depois. Então, embora Deus tivesse já orientado que o fogo do altar tinha que ser aceso, Moisés e os sacerdotes, eles aprenderam com o Senhor, já tinham ouvido do Senhor, que eles tinham que esperar o fogo vir do céu. Isso já tinha acontecido antes. Lá em Levítico capítulo 9, os versos 23 e 24, diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, é o tabernáculo, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, o que nós vemos aqui? Deus já tinha mostrado para eles que o fogo tinha um DNA correto, tinha que vir de Deus, não de cultos pagãos. Mas Nadab e Abiú, na pressa, eles ofereceram qualquer coisa para Deus.
E quando oferecemos qualquer coisa para Deus, isso se chama fogo estranho. Porque o que vamos oferecer para o Senhor precisa nascer do Senhor, precisa vir dele. Davi disse isso certa vez. Ele reconheceu quando estava praticamente tudo pronto para a construção do templo. Ele sabia que ia ter que deixar para o seu filho Salomão, mas ele arrecadou os bens, né, os recursos, o ouro, tudo que precisava para a construção do templo, e deixou tudo preparado. E ele então vai orar ao Senhor, é uma oração de ação de graças. E ele diz: Deus, tudo que nós demos aqui, toda essa oferta para a construção do templo, na verdade veio do Senhor. É do Senhor que veio e nós estamos dando para ti de volta. Então Davi aprendeu essa lição. Nadab e Abiú ainda não tinham aprendido, eles quiseram oferecer para Deus o que não tinha nascido em Deus. E o nosso culto pode ser um culto estranho também. Como assim? Quando nós queremos oferecer de culto para Deus algo que não nasceu no próprio Deus. A origem precisa ser Deus, não pode ser qualquer coisa. Então, é interessante a gente observar nos fatos aqui de Levíticos 9 e 10, que a espera pela manifestação do poder de Deus, do fogo de Deus que viria com o DNA de Deus, talvez tenha sido uma espera demasiada para eles. Eles não queriam esperar, eles queriam fazer do jeito deles. Lembra de Saul, da história de Saul? Samuel tinha dito para Saul: olha, vai, nós vamos sacrificar ao Senhor, mas espera 7 dias, eu vou chegar e vamos oferecer o sacrifício ao Senhor. Saul esperou 7 dias. Como ele achou que Samuel não ia mais, o que ele fez? Correu para fazer do jeito dele. Quando Samuel chegou e viu que Saul tinha oferecido um sacrifício, e Saul era rei, não era sacerdote, era rei. O papel de oferecer sacrifício era do sacerdote, então era Samuel que faria isso. Então, quando Samuel vê o que Saul fez, ele repreende Saul, e ele mostra o quanto isso tinha desagradado o coração de Deus. Oferecer o que Deus não pediu, oferecer aquilo que nasceu do coração humano, aquilo que teve origem na vontade, no braço humano e não em Deus. Muitas vezes, como Nadab e Abiú, ou como Saul, na pressa, na ansiedade, na falta de calma, na precipitação, ou simplesmente no desleixo de querer oferecer qualquer coisa, temos o nosso culto rejeitado pelo Senhor, como foi o culto de Caim, que não foi aceito como o culto de Abel. Então precisamos aprender que, embora nós temos que oferecer o culto a Deus, esse culto que oferecemos para Ele precisa nascer dele, num coração entregue, rendido, quebrantado, porque é de Deus e para Deus que são todas as coisas.